Muitas pessoas hoje em dia estão deixando de viver, estão deixando de ter uma experiência a mais em suas próprias vidas por conta da correria acelerada que vem acontecendo no mundo. Muitas pessoas estão vivendo a corrida dos ratos, como assim dizem, né? Que é você trabalhar demais, correr atrás de dinheiro, correr atrás de ter celular do ano, correr atrás de ter o carro do ano, a graduação do ano, conseguir alcançar altos patamares em sua vida e acabando esquecendo de lado a sua saúde, momentos de você ter com seus colegas, familiares, momentos de você ter um momento de lazer, de reflexão consigo mesmo. A gente acaba afastando de certo modo a nossa paz para viver coisas que são supérfluas na nossa vida. E por conta disso, muitas pessoas estão se levando à depressão, à ansiedade, a ter uma saúde cada vez mais fragilizada. E não sei se vocês estão parando para analisar que acontece que hoje em dia uma grande parcela da sociedade está começando a ver status de uma outra forma. Antes, status, se você for olhar, era você ter um telefone do ano, uma roupa do ano, entendeu? Usar a marca que muitas pessoas estão hoje em dia usufruindo, usando dela e abusando. Ou ter um relógio do ano e muitas coisas supérfluas que hoje em dia, antes a gente acabava dando e ainda hoje a gente acaba dando muito mais valor do que a nós mesmos. A gente deixa de olhar para nós mesmos para olhar coisas que não são realmente importantes em nossa vida. E está acontecendo uma mudança social, uma mudança de hábito. Hoje em dia a bolha que existia na sociedade está sendo quebrada e está começando a surgir na sociedade micro hábitos que antes não era existente, antes as pessoas não focavam nisso. Hoje em dia, se você for olhar o status social, que agora está sendo trend no momento, né? Está tendo uma repercussão enorme, é que muitas pessoas estão realmente olhando para si mesmas, estão vendo que a situação que está acontecendo hoje na sociedade, de muitas pessoas adoentadas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas, são por conta de algumas situações que a gente não está realmente parando para analisar, que realmente são essenciais em nossa vida. Muitas pessoas hoje em dia estão deixando de ter a sua vida presa sentada, procrastinando na frente de uma televisão, deixando de fazer alguma coisa que lhe traga saúde, por exemplo, uma caminhada, um exercício físico, uma boa alimentação. E muitas pessoas hoje em dia estão parando para analisar que isso é real sentido que temos que existir na nossa vida, que tem que ser presente na nossa vida. Se você não adotar esses pequenos micro hábitos, você vai acabar tendo sua saúde fragilizada, você não vai ter um prazer de viver, você não vai ter disposição, não vai ter energia e não vai ter um momento de você prolongar ainda mais a sua vida. Então, pessoal, se vocês for para analisar esses micro hábitos, caminhar, se exercitar, ter uma saúde, uma alimentação regrada, entendeu? Desenvolver momentos em lazer consigo mesmo, de você refletir, momentos de você estar em paz consigo mesmo, você parar para botar sua mente em ordem. Isso tudo está fazendo a sociedade mudar um pouco os seus hábitos. E as pessoas estão percebendo que se por acaso não ter esse bom comportamento, vai acabar afetando cada vez mais a sua vida futura. E eu também, eu era uma pessoa que eu vivia presa nesses certos tipos de bolha. Eu só focava em querer alcançar mais recursos, eu só focava em querer ter cada vez mais resultados em minha vida e acabava limitando um pouco de estar vivendo vivendo para mim mesmo. E isso acaba nos mudando, e chega um certo tempo que o nosso mindset acaba dando um estralo, uma luz assim, né? E a gente acaba caindo na realidade que muitas coisas que estão acontecendo tá afetando demais a nossa vida. E se você for parar para analisar, eu vivia esse tipo de situação. E graças a Deus eu disse, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que esse comportamento que teve em minha vida também está tendo na vida de muitas pessoas que hoje em dia está vivendo no século XXI.
Muitas pessoas estão parando, estão mudando o jogo da sua vida, mudando o mindset. E estão começando a perceber que se por acaso você não focar em você mesmo, deixar de agradar muitas outras pessoas e focar em você mesmo, você vai acabar afetando drasticamente a sua vida. Muitas pessoas hoje em dia estão tendo o prazer de ajudar outras pessoas e não estão ajudando a si mesmo, não estão olhando para você mesmo e não estão percebendo como a sua vida está cada vez mais minguando, a sua vida está sendo cada vez mais escassa. E de um tempo para cá eu venho mudando assim alguns hábitos e eu venho percebendo que muitas coisas estão fluindo na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de vocês. E esses comportamentos acabam nos dando cada vez mais um prazer de viver, nos dando cada vez mais saúde. E assim, um comportamento que muitas coisas, por conta de a gente viver atarefado dia após dia, querendo alcançar cada vez mais resultados, acaba que a gente não para pensar que a gente não está vivendo. É como uma frase que eu escutei há certo tempo atrás, que quando você deixa de viver, você vegeta. Então a gente temos que parar de vegetar e começar a olhar para nós mesmos e viver nós mesmos, viver a vida que nós temos, porque nós só temos uma única vida. E se a gente não realmente focar nela, a gente não vai ter mais isso ao nosso lado. E eu tive um momento que eu parei para analisar, porque quando eu saía para um canto, eu deixava algumas vezes de ter uma alimentação saudável por conta de querer fazer certas ocupações, certo tipo de trabalhos e tudo. E por conta de algumas vezes eu estar em alguns locais e eu percebi que dava aquele vertigem, o coração começava a bater mais forte, a ansiedade. E algumas vezes eu pensava, cara, se eu for nesse local ia acontecer que me dá essa crise, a minha pressão cair, me dá vertigem e aquela sensação estranha. Eu ficava parado assim pensando, eu disse, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa situação que eu estou vivendo, senão eu vou viver essa ansiedade sempre. Então, pessoal, chega um momento na nossa vida que a gente temos que melhorar nós mesmos, tem que olhar para nós mesmos e começar a desfrutar da vida. Muitas pessoas hoje em dia focam só em dinheiro e esquece que o dinheiro não é tudo nessa vida. O dinheiro não compra aquilo que você realmente precisa ter. E eu estar compartilhando isso aqui para vocês, de certo modo, acaba também influenciando na vida de muitas outras pessoas. Porque o comportamento que vivemos acaba que também transparece o comportamento que outras pessoas também vivem. E eu acho interessante isso, pessoal. De você também parar para analisar, de você dizer, cara, eu tenho que mudar. Tem uma hora na nossa vida que a gente temos que parar e pensar, cara, eu tenho que mudar aquilo que eu venho vivendo. E chegou um momento na minha vida disso, né? De eu querer olhar para mim mesmo e dizer, cara, eu tenho que me exercitar, eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que buscar meios e formas de eu ter uma vida melhor. E através disso eu comecei a buscar novas experiências, sair um pouco da bolha que eu vivia, né, de trabalho, de correr atrás de coisas que são supérfluas, entendeu? A ficar agradando muitas outras pessoas, focando cada vez mais em alcançar resultados. E quando você chega um momento que você acaba tendo um padrãozinho de vida um pouquinho melhor, uma qualidade de vida melhor, você acaba começando a ver que a vida não é somente aquilo. Casa, trabalho, casa. E acaba que a gente temos que pensar, cara, vamos fazer alguma coisa melhor. E chega um ponto da nossa vida que a gente dá um basta. E esse basta, graças a Deus, está melhorando cada vez mais. Eu tenho feito academia, eu tenho feito caminhada, eu tenho tido um momento de lazer comigo mesmo. Algumas vezes a gente deixa de ter o nosso momento com nós mesmos para ter um momento na vida de outras pessoas. A gente acaba querendo sair com outras pessoas. Claro, é importante, é interessante você estar em sociedade e estar numa egrégora diferente com suas amizades. Mas é bom você tirar um momento para você mesmo. Uma coisa que eu parei e analisei que é muito interessante e eu faço comigo mesmo
de ter um momento de reflexão comigo mesmo, quando eu estou com minha mente atribulada, cheia de muitas coisas, eu pego a minha bicicleta e vou em destino à praia. E eu gosto assim de ir pra praia de manhã cedo, que eu acho que é o momento mais emocionante da vida, que é quando você vê o nascer das coisas, entendeu? Vem aquela energia do nascer do sol, você respira aquele ar puro, você vê aquela imensidão que a natureza, Deus fez pra gente contemplar, a natureza muito linda e bela. E eu acabo tendo um momento de reflexão comigo mesmo, e eu tenho certeza que vocês também têm que ter esse momento com vocês. Se exercite, tenha uma boa alimentação, tenha um momento com você mesmo. Se você gosta de você quer fazer alguma coisa, não pense duas vezes, vá lá e faça. Muitas coisas eu fiz que cada vez mais está me modificando. Eu estou querendo saber como é que é viver coisas diferentes. Faça uma viagem, um passeio, uma trilha, compre uma bicicleta, faça pedal, se exercite, faça caminhada, se alimente bem, entendeu? Tenha momentos com você mesmo e com outras pessoas, viva a sua vida de uma forma plena, porque a vida é única. E muitas pessoas estão percebendo que o tempo está passando muito rápido porque não estão dando valor à sua própria vida, estão dando valor em coisas que não vai trazer resultado em sua vida. Então foque em você, olhe para você mesmo, repense tudo aquilo que você vem vivendo, mude, para que você venha conseguir alcançar coisas melhores. Você venha parar para analisar nisso, cara, eu não estou apenas existindo, eu estou vivendo. E quando a gente vive, a gente tem coisas melhores para realizar. Quando a gente focamos em nós mesmos, a gente acaba tendo mais disposição de viver, a gente acaba tendo energia de querer fazer coisas diferentes. E é isso que eu falo para vocês, mude. Pequenos hábitos mudam o nosso caráter, mudam a nossa dignidade, mudam o nosso modo de viver. A gente não vai estar se estressando com qualquer coisa, a gente vai estar tendo a percepção de analisar cada situação que a gente vem vivendo e tirar um bom proveito delas, conseguir solucioná-las. Porque você tem um momento de você refletir. Você acaba pensando mais, se analisando mais, gastando suas energias com coisas que vêm lhe trazer resultado, vêm trazer experiência de vida. E é isso que eu falo para vocês, pessoal. Viva cada dia um dia diferente. Não veja a vida como apenas uma coisa supérflua. Veja a sua vida como uma coisa maior. Deus te deu uma vida para que você venha se viver e viver em plenitude. Esse era o vídeo que eu gostaria de compartilhar para vocês aqui, para que você venha também ter uma mudança de hábito. Se você gosta de vídeos assim, eu vou estar compartilhando nesse nosso canal aqui. Tem outros canais aqui que eu também tenho, mas esse daqui vai ser mais um canal de fala, um canal de aconselhamento, um canal que eu acabo expressando meus pontos de vista, minha forma de pensar, para vocês que estão aí do outro lado assistindo. Convido vocês a estar também se inscrevendo aqui no nosso canal, fazendo parte dessa nossa comunidade, e que a gente venha levar esse momento de fala, esse momento de expressar nossos sentimentos para mais e mais pessoas. Deixa aqui nos comentários se você também vem tendo uma experiência de vida completamente transformadora. Eu gostaria muito de ouvir vocês, e eu tenho certeza que essa nossa comunicação aqui no nosso canal, essa participação de vocês aqui também junto comigo, vai fazer a gente cada vez mais fazer um mundo completamente melhor, um mundo completamente habitável por pessoas que realmente estão vivendo, não estão em momento de passagem aqui na Terra. Pela sua atenção, muito obrigado, e eu tenho certeza que nos veremos aqui nos próximos vídeos aqui nesse nosso canal. Tamo junto, fechou, e é nóis, galera, tchau!